Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Mas a imagem da empresa está associada a não apenas lançar um produto novo todo ano, não é tão simples assim, mas é lançar um produto que vai te dar o que há de melhor daquela experiência daquele produto. É tipo demonstrar capacidade de inovar e ser competitiva, né? Exato. Se você não faz isso é sinal de fraqueza. É a percepção que vai ser criada. Então, você meio que entra num jogo em que você precisa fortalecer essa impressão, essa imagem que você criou, porque ninguém quer ter associado a si uma imagem de uma empresa que não é capaz de inovar no mesmo ritmo que todos os outros. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. E eu sou o Emerson Alecrim. Como seria se as empresas de tecnologia lançassem novos celulares apenas a cada 2 anos? A ideia até parece boa no papel, dá mais tempo para ela desenvolver o produto, só que na realidade o mercado e os consumidores esperam lançamentos todos os anos, mesmo que às vezes pareça que a inovação deu uma pausa. No episódio de hoje, a gente conversa sobre o ciclo anual de atualização dos produtos de tecnologia. Será que faz sentido ou será que não passa de um grande complô para fazer a gente gastar mais dinheiro? Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 14 minutos e 57 segundos. Josué, bora lá, qual que é a primeira de hoje? Nossa primeira aqui de hoje é um comentário do Taylor Haddad, ele deixou lá na comunidade, e ele falou o seguinte, ele está se referindo aqui à caixa postal do episódio passado, onde a gente falou ali sobre acesso remoto, e ele quer comentar sobre isso, né? Ele falou assim, na empresa anterior em que eu trabalhava, multinacional, eu tinha um notebook pelo qual eu acessava uma máquina virtual que ficava em um servidor nos Estados Unidos. Usava o acesso remoto do VMware. Funcionava bem, pois era uma máquina parruda do outro lado. Tem um pequeno delay, por ser longe, meio segundo no clique e arrastar janelas é tenebroso, mas acostuma com o tempo, ele diz aqui. Quando eu li também eu falei, caraca, deve ser muito chato, mas ele disse que fica de boa depois de um tempo. Acho que não usava mais do que 2 GB de RAM ficar acessando o dia todo. Para fazer algo caseiro desse tipo, acho que até um Note com 4 GB já funcionaria. A gente tinha falado sobre isso, né, sobre acessos remotos para trabalho. O Bruno tinha se perguntado, quanto será que você precisa de memória para ficar o dia inteiro conectado a uma máquina como essa, né, mais parruda que a sua? Pelo visto não é muita coisa mesmo, né? 2 GB, 4 é razoável. O WhatsApp Web consome mais do que isso, eu acho. 2 abas do Chrome, irmão. Aí já foi 4 GB já. Se deixar o dia inteiro aberto, né? Mas assim, o uso dele também, a situação que a gente trouxe do Wagner Waka, né? Era pra ter uma máquina parruda em casa e você usar máquinas simples na rua. E aí, no caso do Taylor aqui, ele tá falando de acessar um pouquinho, né? Ele não, pelo que eu entendi, ele não ficava o dia inteiro trabalhando no outro computador. Era isso? Ele usava acesso remoto, mas, eu não entendi que ele ficava, usando o computador pra trabalhar ali o dia inteiro. Não sei se foi isso. Mas, enfim, dá pra fazer. Esse acho que é a moral da história, né? Um notebook de 4 GB não teria proposta. Você leva um notebook de 4 GB com você. Mas entendi que ele só tava exemplificando ali que dá pra fazer, né? Seguindo aqui o comentário de um emoji de cérebro. Esse é o nome dele. Cérebro. Vamos chamar assim você, cara. É isso. O cérebro estava ouvindo o último episódio, ele comenta que a discussão sobre a inteligência artificial no mercado realmente me fascina. De fato, um cérebro se... Nossa, não vou aqui. Recentemente encontrei um método eficaz para criar modelos de IA que podem ser vendidos nesse nicho, de conteúdo para adultos mais 18. E isso é impressionante. Mas ao mesmo tempo me pergunto até que ponto isso vai moldar o futuro desse setor. A facilidade com que se pode manipular imagens e gerar conteúdos fictícios levanta questões éticas bem sérias. Por exemplo, se a IA consegue criar imagens de figuras religiosas ou seres que não existem, o que impede que isso seja usado de maneira irresponsável ou exploratória? Temos o selo da AI, mas no geral eu acho que a galera não se liga. E isso considerando que vai colocar o selo, que não vai cortar o selo, né?
Exato. No meio do caminho tem mais coisas ainda. Ele segue aqui. E como alguém que trabalha com tráfego pago, fico refletindo sobre o impacto da automação na autenticidade do público. Mesmo utilizando ferramentas para bloquear bots e IPs, eu ainda me pergunto: estamos realmente alcançando pessoas reais ou apenas alimentando um ciclo de cliques vazios? A inovação trazida pela IA é empolgante, sem dúvida, mas também existe uma reflexão profunda sobre responsabilidade e ética. O futuro pode ser promissor, mas acredito que precisamos trilhar esse caminho com cautela. Em primeiro lugar, assim, o setor digamos assim, do entretenimento adulto costuma ser bastante, ser um dos primeiros a adotar novas tecnologias. Então, esse tipo de coisa certamente vai ser muito utilizado. O que é bastante preocupante, na verdade, sobretudo porque já tem ferramentas como essas que são usadas para fazer vídeos falsos que prejudicam mulheres no mundo todo, usando deepfake e tal. Então isso já é um problema. Tem investigações sobre venda disso, grupos de Telegram, enfim, é um mundo bastante sombrio das pessoas que se utilizam disso para literalmente prejudicar as outras, fazer mal e humilhar normalmente mulheres que são vítimas nessas situações. E ele pergunta também aqui o que impede que isso seja usado de maneira irresponsável ou exploratória. Nada. Assim, essa é a parte realmente perigosa da coisa, a parte que é difícil da gente lidar, porque sempre vai ter gente batalhando ali pra burlar quaisquer que sejam as salvaguardas impostas pelas empresas, pelas leis, Sim. enfim, que tem que existir mesmo, não é esse ponto, mas no limite sempre vai haver gente burlando e usando de maneira irresponsável e exploratória. Então, infelizmente, à medida que essas ferramentas vão se popularizando, isso tá no horizonte. Há muitas coisas boas também, precisa dar cautela e etc. Mas é uma resposta não muito boa que eu tenho pra te dar, cara. Mas o que impede? Cara, no limite, nada. Nada. Eu vou responder com outra pergunta. Quem tá ouvindo, vocês têm alguma expectativa de que não vai ser usado? De que a gente vai conseguir, de fato, impedir qualquer tipo de problema que a IA gera? Por exemplo, proteção de direito autoral, difamação, jogo político, tudo que você conseguir pensar que vai ser possível com a IA. Vocês acham que tem algum jeito de ser evitado o uso pro lado negativo? Eu já perdi essa esperança, saca? Eu não quero soar também, sei lá, que pode ser o termo específico do que eu tô sendo. Mas é isso, eu acho que eu não vejo um caminho que seja possível evitar esse tipo de coisa. Tem uma grande interrogação, assim, num nível maior, que é a questão da AGI, né? Dessa super inteligência, se a gente vai conseguir ter o controle. Mas até aí eu já tenho pouca esperança, saca? Quando a gente pensa, enfim, não vou entrar nisso de novo, mas é isso. Eu tenho pouca esperança de que uma raça inferior tem possibilidade de controlar uma raça superior, que seria essa raça tecnológica, né, que a gente tá desenvolvendo. Tá longe de existir, tá, gente? Mas se tudo caminhar pro caminho que a gente tá caminhando, né, se a gente chegar lá, eu não acho que a gente vai ter essa opção de controle, assim. Talvez é um acordo, mas não um controle. A questão da AGI é um pouco mais complexa. Acho que eu até já comentei isso pra você em off. Eu sou meio cético em relação à AGI, assim. Tem muita gente séria que eu sei que acredita que esse é um caminho que dá pra ser tomado e dá pra chegar lá. E tem muita gente séria que acha que não. Que acha que isso é uma ideia meio romântica que a gente tem. Um deles, por exemplo, é o Ian LeCun. É o diretor de IA da Meta. E ele, além de ser diretor de IA da Meta, ele também é um pesquisador super respeitado na área, né? Já ganhou o prêmio Turing e tudo. Sim, sim. Então ele acha que a gente vai ter modelos muito bons e muitas coisas, e que, obviamente, talvez a gente tenha problemas para lidar com esses modelos eventualmente. Mas o que se descreve como AGI, ele, pelo menos, tem um certo ceticismo, assim, que eu compartilho. Agora, tudo que a gente vai fazer até chegar lá, se é que a gente vai chegar, também é uma grande incógnita, assim. Quanto a gente vai conseguir controlar das pessoas usando, assim. Antes da AGI, né, as pessoas mesmo tendo acesso às ferramentas. Então, assim, vai ser um jogo de gato e rato com esteroides. O que dá pra fazer, talvez seja apenas, por exemplo, nesses casos que eu citei de usar a inteligência artificial para vídeos pornográficos, fotos pornográficas de pessoas, é aumentar penas pra esses crimes, por exemplo. Isso não vai impedir que eles aconteçam porque pessoas cometem crimes, mas pelo menos você dá menos incentivos, digamos assim. Se as penas se dificulta, né? Se as penas forem maiores, pelo menos em tese você tem mais um bom motivo pra não fazer essa merda, né? Então, assim, tem essas medidas que certamente serão tomadas, assim. Todo mundo vai ter que se organizar nesse sentido, governos, quem faz as leis, enfim. Mas tem um nível disso que eu não acho nem pessimismo. Eu acho que é um realismo mesmo falar que, cara, tem usos que são só ruins. Eu tava lembrei aqui agora de uma parada que tava viralizando muito antes do Twitter fechar no Brasil, né? Talvez continue viralizando onde ainda tem Twitter, mas era um modelo, tava disponível no GitHub, que permitia você criar deepfakes absurdamente realistas em chamadas de vídeo, assim. E aí tinha alguns vídeos circulando, era um cara que tava
simulando a cara do Elon Musk. Cara, era bizarro, assim. Era papo de um nível que ele pegava o celular, ligava a lanterna, ficava mudando a lanterna de lugar e a luz incidia no rosto dele e não mudava nada, cara. Incidia no rosto do Elon Musk, saca? Tipo assim, não tem nenhum uso razoável disso, tá ligado? Assim, não tem. É esse nível de preocupação que eu tenho, assim. Mas enfim, boa sorte pra nós lidando com isso. Até tem avatares, é um uso bem limitado, mas avatar em realidade virtual, mista. Tipo o Apple Vision Pro, que faz aquele avatar meio toscão. Beleza, escaneia minha face e faz um avatar melhor aí. Eu posso ficar, sei lá, home office, eu acordo, não quero tomar banho, fico aqui desarrumado, oleoso, saca? Mas eu tô lá bonitão no avatar, porque, né, eu me preparei pra fazer aquele avatar. Mas só isso ainda, é um uso bem isso, cara. pequeno pra uma tecnologia tão avançada. Isso me apavora, cara, de verdade, me apavora mesmo. Mas só um complemento que eu queria fazer sobre AGI. A gente pode, quem sabe, um dia gravar de novo episódio sobre isso. Esperar sair mais algumas coisas, que o O1 já tem novidades bem interessantes que eu queria... sim, o novo modelo da OpenAI. Queria abordar em algum momento num Tecnocast. Ele tem umas diferenças grandes ali com relação aos outros modelos. E tem também aquela questão de que a coisa não precisa ser exatamente o que a gente tá achando que ela é, enfim, para ter um resultado esperado. Eu vi isso, uma analogia que o pessoal faz, que o avião não é um pássaro, né? Mas ele voa. Faz o que o pássaro faz, teoricamente, e faz coisas que o pássaro não faz, assim como o pássaro faz coisas que o avião não faz também. Então, a AGI, a inteligência do jeito que a gente já conhece hoje, já tem hoje, às vezes ela já parece que tá raciocinando, já parece que ela é senciente, né? Mas ela não é. E já tá, assim. E ela ainda tá, sei lá, nível 1 chegando no nível 2 daquelas 5 categorias que a OpenAI diz que são, né? Então, como é que vai estar no nível 3? Como é que vai estar no nível 4? Pode não ser tecnicamente da forma que o Yann LeCun, que é um grande especialista, que óbvio entende muito mais do que eu aqui, pode não ser tecnicamente a AGI, que até nem existe um consenso no mercado do que seria, né? Sim, isso é um bom ponto. É só o que a gente imagina aqui subjetivamente, que é um ser virtual que tem sua própria consciência. Mas se ela consegue emular isso e os resultados finais dessa tecnologia são parecidos com o que seria uma inteligência, um ser virtual, meio que não é a mesma coisa, né? Então... dá pra ter uma discussão aí. Pra se pensar. Eu não vou pensar nisso agora não, porque eu estou tendo arrepios. Vou ler aqui um comentário do Diogo Santa Fé, que é algo mais simples. Disse ele: fala pessoal, beleza? Episódio bastante interessante. Gostaria só de acrescentar um ponto que foi abordado no episódio e que conheço alguém que trabalhou com alguns scripts para alavancar uma incerta cantora no Spotify. Incerta com aspas dele aqui. Infelizmente, muito do que se vê e se ouve no Spotify, os mais ouvidos, são muitas vezes provenientes de engenheiros de software, programadores ou estudantes que muitas vezes são contratados de forma autônoma ou por empresas ligadas a artistas para desenvolver scripts que possibilitam burlar o mecanismo do Spotify de ranqueamento. Eles sabem que tem essa fragilidade. Ah, lógico. Cara, esse ponto dos streams falsos assim, a indústria tá mais do que ciente disso, e eu até falei no episódio, né? Tipo, dizem as mais línguas que a indústria usa. E acho que já, assim, não tem nenhuma evidência, acho que não tem nenhuma investigação que aponte isso com toda certeza, mas é muito provável. Sim, já o mercado sabe, todo mundo sabe. É tipo o Google. Por que o Google não divulga detalhes do algoritmo? Porque tem um monte de gente tentando burlar o algoritmo pra aparecer no topo. É a mesma coisa com o Spotify, ele tá tendo esse problema da mesma forma. E todos os serviços, né, na real, assim. E, inclusive, saiu uma notícia recente de alguém que se deu mal por causa disso. Aí, não são gravadoras, enfim, mas tá dentro desse contexto, que é um cara, era um músico, que ele é acusado de fraude. Ele teria gerado centenas de milhares de músicas com IA e usado robôs pra tocar essas músicas, embolsando os direitos autorais. Então, assim... Nesse cenário, ele foi o compositor, o artista, a audiência... O consumidor. O consumidor e detentor dos direitos. Então, assim, deu ruim pra ele, pelo visto. Ele tá sendo acusado de fraude milionária. Mas, enfim, ele foi pego e tal, mas isso que a gente tá comentando aqui é um uso mais safado ainda, que vamos usar essas fazendas de bot pra ouvir milhares de vezes, milhões de vezes a música do artista fulano de tal e fazer ele parecer muito mais popular do que ele é, e aí o show tá vazio. Então, assim, de novo, não consigo imaginar isso mudando de alguma forma, a não ser que se desenvolva alguma tecnologia, tipo, muito boa, um fine-tuning muito brabo, que consiga detectar perfeitamente bem o que é bot e consiga excluir aquele play do montante de plays, saca? E consiga determinar quem são os plays legítimos. Não sei se a gente consegue chegar nessa tecnologia que consiga distinguir isso com tanta precisão. Enquanto a gente não chega, é isso. São formas de manipulação da realidade. Esses números vão subindo e vejam só, esse artista é muito famoso, é muito popular. Vou ouvi-lo também. E aí
gera esse processo que a gente falou no episódio passado. Bom, é isso. Comentários lidos. Bora pra pauta. Bora lá. A gente já está acostumado a ver todos os anos lançamentos de novos produtos da Apple, Samsung, Motorola, basicamente todas as grandes empresas de tecnologia. E muita gente fica se perguntando se esse modelo de lançamentos anuais ainda faz sentido. Afinal, já faz um tempão que a gente não tem grandes saltos de inovação em produtos, por exemplo, celulares, né? A gente tá sempre falando aqui no Tecnocast que, legal, tá mais maior a tela, tá mais rápido, mas no geral não tem nada mais que você olhe, tipo, uma grande novidade, já são aparelhos consolidados. Fica a impressão, então, de que um ano não é um tempo suficiente, não é um intervalo muito grande para você trazer um grande número de novidades e aí apresentar para o público, né? Por que você não guarda isso e mostra uma vez a cada 2 anos, por exemplo? Essas reclamações são recorrentes, a gente ouve bastante aqui no Tecnocast. No último episódio, inclusive, no Tecnocast 354, teve um ouvinte que mandou uma pergunta sobre isso e Josué e Taz estavam debatendo essa questão, né? E aí, ouvindo ali também a Caixa Postal, achei interessante esse debate e a gente decidiu trazer essa conversa aqui para falar um pouco mais sobre estratégia de lançamento de produtos. E assim, óbvio que tem uma coisa que vem na cabeça de todo mundo, que é obsolescência programada. Termo a gente ouve o tempo todo no mundo da tecnologia. Tem algum sentido, mas também é uma justificativa rasa, né? A gente teria que analisar um pouco melhor por que esses ciclos são do jeito que são. Enfim, já jogando para vocês então, né? Vamos começar pelo lado do consumidor. Vocês acham que espaçando esses lançamentos, colocando uma vez a cada 2 anos, por exemplo, faria sentido para a empresa e para o usuário também? Ou isso é uma daquelas coisas que o usuário acha que quer, mas na prática não é o que ele quer também? Se a gente tivesse essa cultura de lançar um produto a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, ou em intervalos irregulares, não precisaria ser um intervalo fixo, seria algo que a indústria faria meio que forçada. O que eu quero dizer com isso é que se existe essa cultura de lançar, esse ciclo de lançar produtos anualmente, de renovar uma linha de produtos a cada ano, é porque existe uma demanda para isso, né? E essa demanda vem do mercado consumidor. Então é assim, a gente talvez seja meio que a história do ovo ou da galinha, quem veio primeiro, né? Será que a indústria está renovando um produto a todo ano porque ela quer, ela impôs isso, ou porque ela percebia que os usuários aceitam essa ideia, né? Ou seja, será que não é uma coisa alimentando a outra? Então, eu entendo que, assim, para alguns produtos isso funciona muito bem. Por exemplo, se a gente pegar o caso da Apple com relação ao Mac Mini, você vê que é uma linha que ela é secundária, ou talvez até terciária dentro do ecossistema de produtos, do leque de produtos da Apple. Então, assim, ela pode ter uma certa liberdade ali para lançar o Mac Mini a cada 2 anos, a cada 3 anos, não necessariamente num ciclo fixo. Agora, por exemplo, se ela usa essa lógica para o principal produto dela, que é o iPhone, talvez a coisa já iria ficar muito estranha. Estranha para todo mundo, não só para os consumidores, mas também para as empresas que estão nesse ecossistema, que são empresas que lançam acessórios, né, cabos, carregadores, capinhas, etc. Por quê? Porque existe toda uma ordem na indústria voltada ao que vem na próxima geração do iPhone. Então, assim, também tem uma questão que a Apple sabe que ela tem uma posição dominante no mercado, né, e que se ela, de repente, faz uma alteração muito agressiva nessa lógica, nesse hábito que ela conseguiu construir entre os consumidores de esperar sempre um produto novo a cada ano, ela pode, de repente, dar uma margem para os consumidores olharem para outros fabricantes. Será que, de repente, não é melhor dar uma olhadinha aqui no que a Samsung está fazendo, pegando o rival mais próximo dela? Então, existe uma coisa que, assim, é você criar esse ciclo, e existe a questão de manter o ciclo. Esse ciclo precisa ser mantido porque se você quebra ele, você bagunça todo o ecossistema. Então, eu acho que, assim, essa coisa de será que não seria o ideal fazer um ciclo diferente de lançamentos, de períodos de lançamentos? Essa pergunta é válida, mas depende do produto, vai depender muito do produto. Então, seria algo que a Apple não iria mexer. Ela pode mexer até com o ciclo de lançamento da linha MacBook, por exemplo. De repente, ela decide falar, eu vou ficar 3 anos sem lançar um novo Mac. O iPad. Mas no iPhone não dá, cara. Acho que gera isso que você falou de uma previsibilidade para todo mundo,
mundo, né, para o mercado, para os fornecedores, para a galera de chips e para os usuários mesmo, né, para os clientes finais da empresa, que chega num ponto em que você mexer nisso se torna meio que um pesadelo, assim. E aí eu acho que, pensando no cenário que a gente tem hoje, eu até mencionei isso na caixa postal que a gente fez com o Tais, é difícil imaginar isso acontecendo justamente porque já tem um modelo muito consolidado. Se, sei lá, aparecesse alguma outra fabricante do nada, lançasse um celular tipo muito brabo, muito bom mesmo, e aí essa fabricante sozinha se posicionasse como nós vamos lançar o novo modelo desse smartphone boladíssimo aqui que todo mundo ficou impressionado e vendeu horrores a cada, sei lá, 3 anos, talvez... Assim, se começasse do zero para essa nova empresa hipotética, aí talvez funcionasse para essa empresa hipotética, porque ela está começando aquilo do zero. Eu acho que não. É porque não tem só a ver com a imagem da empresa, isso é um ponto muito importante. Mas a primeira coisa que eu penso existe uma dinâmica, quase que uma inércia aqui. Tipo, o que está acontecendo com todas as empresas de tecnologia. A empresa não opera separada do ambiente, e é um ambiente de competição. Então, se uma Apple fala assim, vou começar a lançar o iPhone a cada 2 anos, ano sim, ano não. No ano não, o consumidor que quer comprar um aparelho novo, porque todo ano tem alguém ficando com um celular velho precisando comprar um aparelho novo. Aí ele vai falar, vou comprar um iPhone do ano passado ou um Samsung desse ano pelo mesmo preço. E aí começa o primeiro ponto. A Apple seria obrigada a abaixar o preço dos iPhones, que já é algo que a Apple não faz. A estratégia de preços da Apple é ser percebida como um produto premium, que daí ela consegue cobrar um valor premium e o preço não muda ao longo do ano. O preço do iPhone é fixo, ele só cai quando sai o iPhone novo. E aí o iPhone do ano atual vira o iPhone mais barato do ano anterior. Então, não tem como quebrar essa dinâmica, porque essa dinâmica não foi construída por simples marketing ou ganância. Ela foi construída por um ambiente de alta competitividade. Para você ser a escolha do consumidor que precisa de um aparelho agora, você tem que ter a versão mais atualizada. Começa aí. E qual é o mínimo ciclo que você consegue ter para sempre entregar para o consumidor o produto mais atual num ambiente que é tecnológico, é de alta inovação. A cada mês você tem um avanço significativo e o cliente quer ter na mão, o consumidor quer ter na mão esse avanço significativo. Ele não quer esperar 2 anos para ter, né? E, enfim, então o mínimo ciclo que o mercado encontrou, que é saudável e que é sustentável para as empresas, é o ciclo anual. Se você aumentar para semestral, as empresas já não conseguem lucrar com o telefone, né? Já começa por aí. Se você aumenta para semestral, pior ainda. Mas se você coloca em 2 anos, de repente você já fica atrás e começa a ter que competir no preço e não na qualidade do produto. Essa coisa do preço eu não tinha pensado, porque realmente você mexeria completamente ali na maneira como as pessoas precificam Percebem o produto. Percebem o produto, e aí no ano não da Apple, tipo, beleza, vou comprar um Samsung agora, e a Apple no ano que vem tem que lançar não só um iPhone que todo mundo já conhece, mas um iPhone um pouco mais barato para poder fazer sentido ali pro usuário. Mas sei lá, nesse meu exercício hipotético, que eu falei dessa empresa maluca que surge do nada com o melhor smartphone do mundo que ela vai lançar a cada 2 anos, a lógica pra mim tá no fato de que o trato foi feito desde o começo, assim. Deixando um pouco de lado essas variáveis que você já comentou, né? Mas se o trato tivesse sido feito desde o começo, talvez a gente, como consumidor, né, de modo geral, ficasse satisfeito com a cada 2 anos tem um novo iPhone, a cada 2 anos tem um novo, insira aqui o nome do modelo visto como o melhor daquela empresa X, né? Mas isso não foi o trato que a gente fez lá atrás, assim, não foi o... Não tem como, porque esse trato, o que a gente tá falando aqui é dinâmica de mercado, de livre mercado, já dá pra dizer assim mesmo. Você vai concorrer com outras empresas, pelos mesmos consumidores. Então, mesmo que, sei lá, 5 empresas falam assim, vamos fazer um acordo, então, que a gente só lança aparelho a cada 5 anos. 2, 3 anos. Cartel. Chama. Chegou a mandar uma empresa e fala assim, eu consigo me diferenciar, porque tem espaço pra eu me diferenciar. Qual que é o diferencial? Eu vou lançar a cada 1 ano e meio. Ela vai aumentar o mínimo que não aumente tantos custos. Então, em vez de 2, lança a cada 1 ano e meio. Por que não aumentar tantos custos, né, pra quem tá ouvindo também? Porque a tecnologia de hoje, ela vai se barateando ao longo do ano. E tanto Apple quanto Samsung, que são as maiores, você começa o ano, que são as maiores aqui do Ocidente, né? Você começa o ano, às vezes com o aparelho empatando, ou com uma margem muito baixa, ou tendo prejuízo, enfim, tem dinâmicas ali que a gente não sabe exatamente. E ao longo do ano, conforme o processo vai barateando, a margem aumenta. Ou o iPhone do ano passado, por exemplo, que aí já tá bem mais barato, né? Para produzir o mesmo chip, a tecnologia já evoluiu, enfim. Então, você pode aumentar de 2 anos para 6 meses.
Sua margem de lucro reduz um pouquinho. É simplesmente abrir mão da margem de lucro sem que o cliente veja, sem ser na base de abaixar o preço, entendeu? É mexendo no custo em vez de mexer na receita. Então, sempre que tem um espaço para apertar receita ou para apertar custo, tem espaço para competir. Um exemplo oposto que a gente já citou bastante aqui, já trouxe bastante no Tecnocast, é posto de gasolina. Não tem margem. Se você pega um Ultrapar da vida, a margem de lucro, que é o grupo do Posto Ipiranga, está na casa dos 2%. Uma empresa que fatura mais de 100 bilhões, não lembro exatamente o número, e lucrar 2 bi, 3 bi. É absurdo. Porque é uma commodity, não tem mais de onde você tirar margem, não tem como você dar desconto. O preço do barril é um mundo globalizado, então você tem barril de petróleo, você pode escolher vender aqui no Brasil, vender lá na China, eles vão pagar o mesmo preço porque o produto não tem diferenciação, é o mesmo produto. Não tem um barril premium que vale mais, tá ligado? Tem a gasolina de alta octanagem, mas ainda assim é uma commodity, né? Qualquer um que tenha é a mesma gasolina. Ou, por exemplo, farmácia. É o mesmo remédio em todas as farmácias. Então, como você consegue diferenciação? Sendo uma rede gigantesca que compra em volumes maiores e assim tem custos menores. Então, você está apertando o seu custo para conseguir, às vezes, abaixar um pouquinho o preço e ter a mesma margem, né? Enfim, então essa é a mesma dinâmica na tecnologia. Se você colocar 2 anos, você deixa um espaço grande para corte que pode ser uma diferenciação que alguém vai falar, eu quero aproveitar essa diferenciação, eu vou entrar nesse mercado para concorrer com essas empresas. Sem contar que um ciclo de lançamento anual deixa a máquina girando, né? Ou seja, o motor não desacelera, ele tá lá em ritmo constante, porque o que alimenta muito esse mercado, que nem eu dei a entender agora há pouco, é a expectativa do consumidor, né? É aquilo que o consumidor espera receber. Porque, assim, é muito comum, acho que todo mundo conhece alguém aqui, ou mais de uma pessoa até, que, assim, acabou de lançar o iPhone 16, a pessoa já tá lá comprando, né? Ela é a primeira ali na fila da Apple Store, e vai lá e compra, porque... Cara, eu só conheço o Will e o Nanete do Loop Infinito, não conheço ninguém, assim, além deles. E é porque eles trabalham com isso. Eu conheço umas 2 ou 3 pessoas que não trabalham diretamente com tecnologia e tem esse comportamento. Eu não digo assim, eu dei uma exagerada aqui, né? Que ela vai no primeiro dia que lançou o iPhone 16, mas elas compram sempre o aparelho de geração atual, assim. Elas têm essa lógica, esse hábito de comprar, sempre ter o aparelho mais atual. Mas assim, isso é muito comum, porque e há várias explicações possíveis para esse comportamento. Por exemplo, para muita gente, mesmo que de modo inconsciente, comprar um aparelho de última geração significa ter acesso a recursos que fazem aquela pessoa, de algum modo, se sentir mais especial. E para muita gente, essa sensação tem valor. E se tem uma coisa que principalmente a Apple faz bem, é criar esse sentimento de exclusividade, sabe? De fazer a pessoa, de fato, se sentir especial com base naquilo que ela consome. Só que para você continuar se sentindo especial, você precisa sempre pegar o que há de mais recente, porque se você ficar com a geração anterior, talvez signifique que você tá ficando pra trás. Então é uma coisa que vai alimentando a outra, sabe? Você se torna menos especial. É especial, mas nem tanto. Pois é, e a Apple sabe disso, e ela aproveita muito bem disso. Ao mesmo tempo que a Apple sabe que tem gente que não liga pra isso, mas que vai se beneficiar dos aparelhos antigos dela, que aí pegando o contexto atual, é o iPhone 15, o iPhone 14, o iPhone 13 e tudo mais. O iPhone 12 do Mobilon. iPhone 12, olha aí, Pro Max. Por uma feliz coincidência, ontem, eu tava no Threads, né, porque o Twitter tá bloqueado, então eu tava lá no Threads, e, cara, eu vi um comentário que eu achei sensacional de uma moça, que ela tinha um iPhone 11 e comprou um iPhone 14. Só que ela tava reclamando que ela não achou muita diferença. Então ela tava meio que arrependida da troca. É óbvio que tem diferença, né? Porque, por exemplo, o iPhone 11 tem uma tela, se não me engano, LCD. Se não me engano, não, é uma tela LCD. O iPhone 14 já é uma tela com tecnologia OLED. O iPhone 11 tem 4 GB de RAM. O iPhone 14 tem 6. E existe uma diferença expressiva no processador. O processador do iPhone 14 é muito mais avançado que do iPhone 11. Só que, por exemplo, nessa questão do processador, a gente está falando de desempenho. Dependendo da tarefa que você está executando, você não vai perceber diferença nenhuma. Esse é o ponto. E aí que entra nessa lógica, né? Pô, a Apple, de um lado, tá lá lançando a linha mais atual para pegar o usuário que é heavy user, e ao mesmo tempo ela tem uma gama de produtos tão bem desenvolvida que ela consegue também pegar o usuário que é desinteressado pelo produto mais atual, mas que é ainda um iPhone. E aí ela vai mantendo o ritmo dela. Em alguns
Tecnocast também eu já puxei esse lado da conversa, que é, eu não acho que os iPhones, ou o Samsung, qualquer modelo, a gente tá falando de Apple aqui, mas essa dinâmica se aplica a todas as empresas de tecnologia hoje, né? Esses super recursos que você vê em Galaxy Fold, ou na linha S mesmo, ou que você vê nos iPhones Pro, Pro Max, não são usados a maioria do tempo. Eu com meu iPhone 12 Pro Max, e eu sou especialista em tecnologia, não uso, saca? Eu não uso, sei lá, câmera com isso, o zoom com aquilo. Talvez um cara de foto, tipo barba, vai usar mais, tá ok. Mas o usuário comum, ele não vai usar esses recursos no dia a dia. Então, eu tenho essa coisa de otimizar, o Riga me zoava que eu otimizava até o botão do footer do Tecnoblog, porque se dá eu vou otimizar, né? Então eu tenho essa coisa de, tipo, não faz sentido deixar o recurso ir embora sem uso. Você está gastando por uma coisa que você não está usando. E na prática, esses aparelhos top de linha viraram grandes conjuntos de tecnologia que a gente está tirando proveito ali de 50% no dia a dia. Uma vez por ano você vai usar aquele recurso do ano que a empresa usou, metade da apresentação falando dele, mas no ano inteiro você quase não vai usar ele, né? O usuário comum. O usuário avançado, o usuário que tem necessidades específicas, talvez utilize mais. Então é isso que me faz, às vezes, ficar alguns anos usando o mesmo aparelho. Agora eu comprei o 16, tá nas mãos do Taz, ele tá vindo pra cá, né, pro Brasil com ele. Mas um pulinho básico ali de 4 versões, o 16 provavelmente eu vou até o 20. Se não quebrar, se não acontecer nada, eu vou ficar um tempão com ele também. E é isso, a gente testa, né? Às vezes a gente pega um produto, testa, mas comprar o produto pra usar no dia a dia, eu não acho que faz sentido. E você esperando 4 versões para trocar, você fica mais ou menos dentro da média que algumas pesquisas têm mostrado, né? O público brasileiro fica com o mesmo celular. A maioria fica com o mesmo celular por pelo menos 2 anos. Tem um número grande que fica por mais de 2 anos. E tem a minoria, são números da consultoria GfK, a minoria que é de 13,3% troca anualmente. Também pouca gente. No mercado americano tem um cenário parecido e lá quem troca anualmente, o público que troca todos os anos, corresponde a mais ou menos 12%. São números da Consumer Affairs. Então, percebe aí que tanto no lado brasileiro quanto no americano, 13%, 12%, tudo bem, é bem minoritário, mas não é desprezível. Então, assim, a gente ouve bastante sobre isso e é verdade, as pessoas estão ficando mais tempo com seus hardwares, né, com seus celulares e tal. Eu tô com o meu há 2 anos e meio, mais ou menos. Se ele continuar a funcionar, já tá ficando meio ruim, mas eu vou jogando, empurrando com a barriga até ele cair, até parar de funcionar. Devo ficar com ele pelo menos uns 3 alguma coisa. Então, é mais ou menos essa média. E o mesmo, se a gente for olhar para notebooks e outros aparelhos, essa média aumenta. Na televisão, muito mais, como já falamos em outros episódios. Não, MacBook no mínimo 5, no mínimo 5. Pois é. Mas, de novo, o mercado identifica que tem um número de pessoas que está disposta a trocar. E aí, tipo, 10%, 12%, 13% é menos gente, ok, é pouca gente, mas são pessoas que estão dispostas a pagar um pouco mais caro todos os anos para ter o celular, para ter aquele modelo da vez. Então, de algum modo, as empresas olham para aquilo e falam, cara, eu não posso deixar de suprir essa expectativa aqui, essa necessidade, fazendo entre aspas aqui no ar, né? Necessidade, né? Mas assim, esse perfil de público não pode ser deixado... Desejo, anseio, que seja. Anseio. Não pode ser deixado de lado. Então, só pra gente ter esses números é legal pra gente ver que, sim, é pouca gente. Mas esse pouco, no geral, assim, todos os anos, se for regular, se for constante, é algo que as empresas olham, tipo, putz, posso contar com isso. Então, não tem por que mexer nesse meu fluxo anual de lançamentos. É pouca gente também, só que não é só por causa dos 10% que existe o ciclo, né? Não é só para atender essa galera. Porque todo ano tem a galera que nem o Josué ou eu. Por exemplo, esse ano é o meu ano de trocar iPhone. Então, todo ano vai ter essa galera que, chegou a minha vez. Que seja a cada 2, a cada 3, mas todo ano vai ter muita gente precisando de um hardware novo. E tem uma outra questão também, que aqui no Brasil ainda não é tão popular, tá ficando, mas lá nos Estados Unidos eu acho que é bem mais utilizado, que é o ciclo de troca a cada 2 anos através de operadoras. A própria Apple, por exemplo, você vai comprar pelo site da Apple, você já seleciona ali qual é a operadora que você usa e a ideia é que você paga dentro do seu plano mensal, o que você já paga para a operadora, já está embutido um valor ali que é o valor referente ao leasing do seu iPhone, Samsung, né? Então é isso, cada 2 anos sai um modelo novo, você simplesmente vai lá, deixa o seu modelo, pega um novo
que é você ter um aparelho para sempre embutido na sua conta de telefone. E isso entra na conta também. E tem gente também que faz trocas regulares, mas usando como base um argumento que eu não concordo, que é um investimento. Eu comprei um iPhone por 10 mil, aí eu vou vender ele por 9 mil, e aí eu coloco mais 10... Enfim, mas eu acho que é só uma desculpa que a pessoa cria ali. Comprei por 10, vou vender por 9. Excelente investimento. Matemática ruim, não. É um argumento que a pessoa cria na cabeça dela pra justificar aquele comportamento. Mas enfim, que nem eu falei, cada Tem um faz... gente que faz isso com carro também, né? Mas eu tô quebrado, mas pelo menos eu tenho esse carro, ele vale 100 mil reais, tipo, tá quebrado por causa do carro, né? Tipo, não, ele não é um investimento. Mas aí acaba entrando nisso, né? A gente tem... existe demanda para isso. Eu acho que a engrenagem fundamental desse motor é a demanda, né? As empresas percebem que existe essa demanda e talvez não, com certeza elas ajudaram a criar essa demanda, né? Elas se cercam, por exemplo, você pega um anúncio de qualquer anúncio de produto atual da Apple. Eles fazem um anúncio lá no Apple Park, se eles mostram aquele ambiente todo moderno, todo bonitinho, tudo limpo, aquela coisa de sofisticação, para de alguma forma tentar fazer você sentir vontade de fazer parte daquilo, né? De você usufruir daquilo de alguma forma. Então, são nos mínimos detalhes, né? E vocês percebem que tem... Eu não sei, eu não digo que são mensagens subliminares, mas meio que parece. Vocês percebem, por exemplo, sempre que tem um lançamento de iPhone, alguma coisa, o Tim Cook ou então algum outro executivo eles ficam ressaltando, nossa, isso é maravilhoso, isso é sofisticado. Eles ficam elogiando o próprio produto e eu acho isso sensacional, cara, mas é meio que tentando cravar isso na cabeça da pessoa. É o melhor iPhone que nós já fizemos. E você vê que eles falam com orgulho, sabe? Um tom de voz certo, sabe? Não é aquela empolgação meio maluca que nem tinha do cara da Microsoft, esqueci o nome, o Balmer. O Balmer, que ficava... Que o Balmer parecia um maluco. Agora você pega energia caótica do Balmer, né? Pois é. Agora você pega desde do Steve Jobs, ele falando com calma, com segurança, com sutileza, com um ar que transmite uma imponência. Eu falei, cara... Isso é pensado nos milímetros, sabe? É milimétrica a estratégia dos caras pra criar essa coisa. Eu preciso ter um iPhone novo, né? Então, e isso acaba alimentando esse motor também, acaba servindo de combustível para esse motor, né? De ter essa demanda anual por um produto, né? E tem alguns pontos também, né? Por exemplo, a galera que compra aparelhos não necessariamente está comprando o aparelho que está sendo lançado no ano. Então, esse fluxo de lançamento também serve para jogar o aparelho do ano uma categoria abaixo, em questão de preço. Então, todo ano tem a galera que, eu vou comprar esse ano o S23. O Tecnoblog, toda vez que posta no Achados, oferta de S23, bomba, a galera quer comprar S23. iPhone, você lança o 16, a galera vai lá e compra o 15, né? Fica um pouquinho mais barato, eu tenho um aparelho que, cara, tá novo ainda, 0 bala aqui, né? Um iPhone 15, vai durar por um bom tempo, custou um valor muito mais barato. Então, não é só do aparelho novo que vive a empresa, né? O lucro da empresa. Ela também precisa desse fluxo nos aparelhos dos anos anteriores, que, como falamos agora há pouco, né? O custo de produção já caiu, então a margem de lucro da empresa também, ela consegue ser mais atrativa ali. E aí, só o último ponto sobre essa coisa do marketing, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? A questão da imagem da empresa estar associada a novidade e inovação. O Alecrim falou dessa coisa de um atraso pequeno gerar um certo burburinho no mercado. Imagina se a Apple fala, não, gente, ano que vem não vai ter iPhone 17 não, tá? Vamos lançar em 2026. Isso gera uma perturbação na força, assim, tipo, é como se tivesse alguma coisa errada. Obviamente não há exatamente uma coisa errada nisso, mas a imagem da empresa está associada a não apenas lançar um produto novo todo ano, não é tão simples assim, mas é lançar um produto que vai te dar o que há de melhor daquela experiência daquele produto. É tipo demonstrar capacidade de inovar e ser competitiva, né? Exato. Se você não faz isso é sinal de fraqueza. É a percepção que vai ser criada. Então, você meio que entra num jogo em que você precisa fortalecer essa impressão, essa imagem que você criou, porque ninguém quer ter associado a si uma imagem de uma empresa que
não é capaz de inovar no mesmo ritmo que todos os outros. E aí disso, obviamente, vem dinâmicas que são interessantes para o consumidor, como você comprar aparelhos dos anos anteriores e tal, tem benefícios para os consumidores, como já falamos aqui. Obviamente que em paralelo, vem também essa impressão que temos muitas vezes de que, putz, tá meio parecido com o ano passado, né? Tipo, pô, não tem muito de novo aqui que me faça enxergar, pô, isso é uma nova geração do iPhone, do Galaxy, enfim. Então, as duas coisas meio que caminham juntas porque elas fazem parte de um mesmo ambiente complexo com muitos fatores, onde estão ali em jogo tanto os interesses da empresa, o seu fluxo de caixa, o seu lucro, etc., quanto as expectativas dos consumidores, os vários públicos que querem ou trocar todo ano, ou então que trocam mais espaçadamente, mas em algum momento vão trocar. Então, você tem uma série de relações aí que não é simples de pescar qual é qual, mas que, se você for parar pra pensar, é mais fácil você simplesmente colocar todo ano. Assim, o mais rápido que for possível, né? Você coloca, porque aí você vai estar pelo menos mantendo o carro em movimento na velocidade, uma velocidade que é razoável para a empresa. E esse lance que você estava falando de capacidade de demonstrar a capacidade de inovação, é uma forma dela demonstrar, né, a força dela, isso influencia no marketing dela. Tem o lado do investidor, como que o mercado reagiria, mercado de ações, os investidores privados, né, como que eles reagiriam a essas mudanças, né? Tem investidor que age muito na especulação, os investidores menos inteligentes, vamos dizer, em minha opinião aqui. Mas, enfim, isso acaba influenciando toda a dinâmica do mercado, né? Nvidia, por exemplo, apresentou um lucro absurdo, recorde, no último trimestre, e as ações dela despencaram no dia seguinte. Porque as pessoas queriam... Que absurdo, cara. Uma sinalização, porque o CEO falou assim, não vai dar pra manter esse ritmo pra sempre. Tipo, óbvio, desculpa, né, meu querido? Eu não vou poder mais colocar um canhão cheio de dinheiro e jogar na cara de vocês toda vez. Desculpa, tá, gente? Tipo, não, mas ainda vai continuar sendo um canhão de dinheiro, né? Só que não vai ser o crescimento que eles estão querendo. A questão não é nem se vai ter um canhão de dinheiro, é se esse canhão vai continuar aumentando, saca? Vai ser um canhão maior da próxima. Não vai ser 100% igual foi dessa vez, saca? Vai ser, às vezes, 50%, 40%, o que ainda é um fucking crescimento. A taxa de juros nos Estados Unidos é de 3%, nem sei quanto que tá exatamente, mas olha a diferença, né? Enfim, mas tem o lado do investidor, mas tem o lado do consumidor também, porque se eu sou fiel a uma marca, eu quero saber que essa marca também vai ser capaz de continuar me entregando inovação, né? Tipo, a Samsung lançou um aparelho novo, e eu gosto do ecossistema da Apple, por exemplo. Aí eu tenho o iPhone, eu tenho o MacBook, eu não tenho, né, tipo, Apple TV, enfim, o Apple AirPods, né? Enfim, vamos dizer que eu tenho tudo da Apple aqui e é isso, eu gosto de usar tudo conectado no ecossistema da Apple. Aí vem a Samsung e lança um Fold. Pô, da hora, a Samsung tá inovando ali, né? E aí, Apple, o que você vai fazer pra eu continuar fiel a você? E aí, de repente, a gente vai pular um ano, não vamos mais lançar aparelho todo ano. Pô, peraí, como assim? E a Samsung tá lá, lançando Fold, lançando não sei do que lá, né? Então, tem o lado do marketing pro consumidor também, de saber que o meu setup, a minha zona de conforto está protegida se eu me manter fiel a essa empresa. Isso puxa um outro lado da história, que é o porquê que eu acho que essa história de obsolescência programada não faz mais tanto sentido para a maioria dos casos quando a gente está falando em tecnologia. Eu sei que a gente pode sentir que existe, mas tem alguns movimentos do mercado que a gente consegue citar que vão na direção contrária. Por exemplo, em 2018, a Apple lançou uma atualização do iOS, que foi a atualização que chegou para a maior quantidade de iPhones na história até aquele momento. E essa atualização foi completamente focada em performance. Melhorou a performance drasticamente dos iPhones antigos e dos iPhones novos também. E por que isso? É porque ela é boazinha? Não, é porque essas marcas não vivem apenas de vender produto novo todo ano. Elas vivem, primeiro, de fidelizar o usuário. Garantir que, olha, por exemplo, desktop. Tem espaço para alguma outra empresa além de Windows, né? Não tem mais jeito. É o Windows, acabou, é isso. Então, agora a Microsoft só senta e relaxa. A vaca leiteira é de eterno aqui. A Microsoft vai adicionando serviços no Windows e vai ganhando dinheiro sem fazer muito esforço ali no sentido de precisar competir, inovar muito, né? Óbvio que ela não pode ficar atrás, mas assim, entende? Não é essa competição severa igual ainda está acontecendo nos smartphones. Então, as empresas precisam fidelizar os usuários primeiro. Elas fazem isso através da criação desse ecossistema de software. A Apple tem isso com a integração entre os sistemas operacionais
operacionais, com serviços de iCloud, com, enfim, Apple TV e várias outras coisas, né? E a Samsung também tem isso com o ecossistema Galaxy. Tem serviços ali que a Samsung ganha dinheiro, tem backup, tem o SmartThings que conecta a TV, conecta a internet das coisas, né? Samsung Pay, Samsung Health, uma série de coisas ali que vai segurando o usuário dentro do ecossistema dela, de forma que quando o usuário pensa em trocar de aparelho, ele vai pensar em continuar na Samsung. E isso entra um pouco no tema que a gente estava discutindo no episódio sobre software, inclusive essa configuração aqui do Tecnocast, né? Desenvolvimento de software custa caro. Então, a partir do momento que a empresa investir no desenvolvimento do software, ele é do interesse dela que ele rode no máximo de aparelhos possível. Ele tem que ser usado pelo máximo de pessoas possível e pelo máximo de tempo possível também, para diluir os custos. Então não faz sentido a empresa fazer um software para só rodar no iPhone novo, para só rodar numa pequena parcela de dispositivos. Ainda mais se esse software for pago, tiver uma assinatura que vai gerar uma receita para a empresa. Ela só vai conseguir ampliar essa receita se ela tiver mais usuários. Então é aí que eu começo a ver também que, pelo menos nos smartphones, até Samsung mesmo, que tem atualização de 7 anos garantida para a linha S, né? É difícil falar em obsolescência programada. Eu acho que 7 anos é um intervalo muito bom de uso de um produto de alta tecnologia, saca? Se você conseguir fazer seu aparelho durar 7 anos sem quebrar, sem danificar componentes, cara, 7 anos é o que a gente falou no outro episódio, inclusive do preço das coisas, né? Divide o que você pagou no aparelho pelas horas de uso desses 7 anos. É provavelmente o seu investimento mais barato de todos. Pegando esse gancho da obsolescência programada, tem um comentário que a gente recebeu lá no grupo do Telegram, na caixa postal do Tecnocast. De vez em quando tem algumas discussões por lá e tem um ouvinte que é o Luiz Halber Rodrigues. Ele estava comentando um pouco sobre obsolescência programada. Ele disse que chegou a ler um artigo sobre a criação desse termo como método de desenvolvimento econômico. Eu não consegui encontrar um artigo que tenha essas características, então, Luiz, caso você tenha acesso, manda pra gente, ou qualquer outro ouvinte que saiba qual é, manda pra gente, a gente vai adorar ler. Mas ele também fala que mais o que estamos sofrendo é da obsolescência percebida, em que mesmo o produto funcionando, sentimos a necessidade de trocar por pressão social. Vocês seguem ali alguns outros comentários conversando um pouco sobre isso, né? Sobre a gente vai percebendo pioras nos celulares que talvez não sejam tão graves assim. Isso talvez vai gerando essa impressão, vai fortalecendo essa ideia de que isso é por parte das empresas, né? As empresas se reuniram algum dia e falaram, galera, vamos colocar um prazo de validade. Conspiraram, né? Isso não é de todo falso, porque houve alguns momentos da história em que algumas empresas, para setores específicos, se reuniram e fizeram coisas assim. Tem todo o caso de um cartel ali da galera de lâmpadas, tipo, muitos e muitos anos atrás. Mas assim, lâmpadas, né? Tipo, isso aconteceu há mais de um século. Se a gente ficar olhando para esse mercado como essa coisa complexa que a gente está conversando aqui, fica difícil achar que de fato é uma prática de modo amplo em setores como smartphones ou mesmo notebooks, assim, cara, tipo, em muitos casos a durabilidade é de fato um fator que as empresas estão querendo enfatizar para convencer as pessoas a comprarem. Elas passarem a fazer aparelhos que vão quebrar mais rapidamente, ferra o discurso da empresa, o que ferra a imagem da empresa, o que faz elas perderem dinheiro, então não é do interesse delas. Então, assim, talvez a gente possa falar que há certos processos em determinados setores em que, a gente faz uma barganha de que talvez os produtos vão durar menos do que duravam antes. Exemplo, de novo aqui volta a questão da lâmpada. A gente estava até conversando, né? Essa história meio clichê, mas tem lá a lâmpada centenária, né? Que é uma lâmpada de 1901 que está ligada ainda, está funcionando. Ela está num... Não lembro agora a cidade, mas acho que é na Califórnia. Tem um stream de vídeo pra você ver. Ela funcionando o dia inteiro. Tá lá funcionando. O stream mais boring que você vai encontrar, mas tem. Exatamente. Mas tá lá o negócio funcionando e muita gente olha, tá vendo? A indústria é capaz de nos dar coisas que funcionam por muitos e muitos e muitos anos, então por que agora a gente não tem mais as lâmpadas que funcionam por um século? Bom, a gente não tem mais essas lâmpadas que funcionam por um século porque essas lâmpadas lá de trás, especificamente essa que tá ali, a lâmpada centenária, os filamentos eram de carbono, material mais grosso, mais duradouro e mais caro. E quando essa lâmpada saiu, ela servia para uma população que era muito mais abastada. A partir do momento em que você passa a precisar produzir em massa, uma população que agora tem mais acesso a... Produtos mais acessíveis para a massa, né? Exatamente. Quando chega esse momento, você tem que fazer uma barganha. Aquilo tem que ser acessível para um maior número de pessoas, o que é bom para todo mundo, mas talvez você perca, por exemplo, na qualidade dos componentes, dos materiais utilizados que são mais caros. Isso. Então,
a gente pesa as coisas enfim, existe essa tendência no mercado, tipo, ok, vamos fazer um produto que vai durar menos do que durava no passado, mas que vai estar disponível mais amplamente para um número muito maior de pessoas. É que no caso da tecnologia, dos smartphones, aqui para manter o exemplo, quando a gente fala de componentes mais baratos, tirando a parte de baixa tecnologia, que é carcaça, essas coisas, quando a gente está falando de processador, alta tecnologia, a gente está falando de pegar uma arquitetura que é de alguns anos atrás. Então, se você olhar na prática, o que está se fazendo é pegar uma coisa que já passou o ciclo de vida dela, e agora que ela já está no final do ciclo de vida, você bota a venda e fala, você quer isso aqui? Eu vendo. Mais barato, mas eu vendo aqui, né, no final do ciclo de vida. Por exemplo, você pegar linha Moto G, que tem vários lançamentos por ano, e a própria Motorola dá ali 2 atualizações só, 2 anos de atualização da linha Moto G. Ou, pior ainda, você pegar uma linha Moto E, que é a linha mais barata, a linha de entrada. E aí, são muitos lançamentos por ano, você não vai conseguir ficar muito tempo com ele. Você já compra ele lento, você já compra ele ruim. Não, e a lógica é bem essa mesma. É até engraçado, porque tem muito parente meu que tem pouca familiaridade com tecnologia, aí fala assim, eu comprei esse celular aqui, um celular que custou, sei lá, R$1.000, tem 6 meses que eu comprei e ele já tá falhando isso, tá falhando aquilo, não sei o quê, e aí eu sempre falo, olha, quando for comprar um celular novo, pega um modelo mais elaborado de geração anterior, porque ele vai durar mais, ele tem componentes mais sofisticados, ele tem componentes e tem essa questão também de componentes com mais qualidade. Isso acontece principalmente com chips de armazenamento, chips de memória RAM. Se você pega um aparelho de entrada, ele tem, sei lá, ele pode ter 8 GB de RAM, mas são chips com qualidade inferior, são chips que estão mais suscetíveis a falhar por superaquecimento, enfim, e eles têm ciclos de leitura e gravação de dados que são menores em relação a chips mais avançados, enfim, tem toda uma série de parâmetros que vão influenciar na experiência do usuário no final das contas, né? E eu acho que isso, inclusive, acaba batendo também com essa ideia de obsolescência programada, porque muita gente que vê essa ideia, de certa forma, manifesta uma indignação porque comprou um aparelho que tem um ano e pouquinho de existência, mas por esse aparelho ser de baixa qualidade, ele já precisa trocar, portanto, ele já tem essa noção, nossa, eu comprei esse aparelho aqui, mas eles fizeram esse aparelho aqui para eu trocar logo. E fala, cara, bom, de fato, isso não deixa de ser verdade, mas aí entra naquela recomendação que eu dou de vez em quando para uns parentes, né? Fala, olha, gasta um pouquinho a mais, mas compra um aparelho topo de linha de geração anterior, de 2 anos atrás, que ainda é um aparelho atual, e você vai gastar um pouquinho mais agora, mas você vai ficar com esse aparelho aí por vários anos, talvez 3, 4, a não ser, obviamente, que você deixe ele cair e ele quebra, né? Mas, assim, cuidando bem, ele vai durar. E entra nisso que era a discussão que o Mobilon tinha colocado, de que a indústria precisa atender todo mundo, né? Eles querem atender todo mundo, desde de quem tem mais dinheiro para comprar um aparelho sofisticado, até quem tem menos, e o preço que você paga, às vezes, de algo barato é a sua experiência, né? Então, a obsolescência programada existe, tem empresas aí que agem de maneira obscura, mas, assim, em linhas gerais, o que a gente entende como obsolescência programada, às vezes é uma dor, né? Para usar eu odeio essa palavra, né? Mas é um termo do pessoal do marketing, é uma dor do cliente que ele quer dizer que está insatisfeito porque ele comprou um produto que ele esperava que durasse mais, mas no fim das contas, se você analisar os aspectos técnicos desse produto, você vai ver que ele realmente é um produto que foi feito, ele não tem qualidade para durar mais que aquilo, né? Sim. Então acaba entrando num ciclo de que aí o cara vai comprar um outro aparelho, de repente de outra marca, mas que também por ser muito barato, vai entregar essa mesma frustração para ele no período curto de tempo, né? Então é assim, eu acho que também entra naquela coisa do consumidor tentar ser um pouco mais esperto também, né? Usa a experiência ruim que ele teve e tenta de alguma forma melhorar essa experiência na próxima compra. Opa, vou pegar algo mais sofisticado. Então, de repente, converse com alguém que conhece mais, que vai dar uma recomendação que tenha um custo-benefício melhor, né? A galera compara muito com, né, geladeira, porque tem meu avô tem uma geladeira de ferro que tá até hoje
cloud lá funcionando, né? Ou, enfim, que nem o caso da lâmpada que o José citou. Mas eu me pergunto se teria como fazer isso também em ambientes de alta inovação, que é o caso de celulares, né? Tecnologia no geral. Por exemplo, uma Microsoft lançando o Windows 11 e travando quem que pode usar o aparelho, sei lá, não entendi direito ainda os motivos da Microsoft, se a justificativa faz sentido, né? Mas o que eu vi foram tem software que você destrava e você consegue usar nos aparelhos mais antigos. Mas, talvez seja aquela questão de marketing, né? Eu quero que você tenha uma experiência premium. Se você instalar esse Windows em qualquer lugar, você não vai ter uma experiência premium. E vai reclamar depois. Da empresa. O Leclerc até citou essa dinâmica. Você vai xingar a empresa, né? Não você, porque você instalou onde não deveria. Mas, enfim, talvez ela tenha ido um pouco longe demais pelas experiências que eu já li também das configurações que a galera instalou, né? Então, é isso que o José disse. Não dá pra falar que existe genericamente. Existe aqui e ali, você vai encontrar uma situação e falar, foi um pouco longe aí, não precisava tanto. Mas, via de regra, não é do interesse mais da empresa. E eu nem sei se teria como, no ambiente de alta inovação, você fazer produtos para durar 20 anos, né? Para o seu, sei lá, filho daqui 20 anos tá usando o seu iPhone e fala assim, nossa, eu ainda tô usando o iPhone do meu avô. Cara, não dá. Porque o software evolui exponencialmente e a tecnologia evolui exponencialmente. Um exemplo recente, né? A galera ficou putíssima com a Apple, porque o Apple Intelligence só vai rodar nos iPhones a partir do iPhone 15 Pro, se eu não tô enganado, ou 15 Pro Max, que são os que tem 8 GB de RAM. Porra, Apple, mas por que roda no Apple M1, que é um notebook bem mais antigo, de 2020, né? Se eu não tô enganado, e não roda nos iPhones que é daquela época, que são a mesma arquitetura, que a Apple, o M é tipo a linha A mais avançado, né? Então por que não roda ali, né? E a explicação é porque não tem 8 GB de RAM. Você precisa ter no mínimo 8 GB de RAM para carregar o modelo inteiro de linguagem, LLM, na memória, porque eles funcionam dessa forma, o modelo inteiro vai para a memória, com seus bilhões de parâmetros, para daí eles gerar os textos ali, né? Então tem que ter no mínimo 8 GB. A Apple estava pensando há alguns anos em lançar inteligência artificial nos aparelhos? Talvez não estivesse. Talvez se ela tivesse, ela já estaria colocando mais memória RAM nos aparelhos. Porque é do interesse dela, no momento que ela lançar o Apple Intelligence, que ela vai ter uma assinatura que vai estar integrada ao Apple One, que muita gente pague para utilizar aquilo. É uma fonte de receita. Então, enfim, é isso. A estratégia nem sempre você está prevendo o ciclo completo de vida do produto. Então, a gente conseguiria levantar aqui N casos onde o aparelho fica obsoleto porque o software corre muito rápido ali, já tem coisas mais pesadas, já tem, enfim, coisas mais avançadas que vão precisar de um hardware mais avançado também. É uma escolha entre ter a última inovação, como esse exemplo do Apple Intelligence, que é o que o consumidor quer, ou manter o sistema mais leve para rodar em todos os produtos. E óbvio que quem está comprando o aparelho mais caro, que é o produto mais premium possível daquele ano. É interessante como isso fica perceptível, acho que nos ciclos de desenvolvimento da indústria. Então, por exemplo, teve essa questão agora há pouco levantada de que muita gente, inclusive acho que todos nós, que ficou na cabeça assim que, por exemplo, o iPhone 16, pouca coisa mudou em relação ao iPhone 15, que pouca coisa mudou em relação ao iPhone 14 e assim por diante, né? Parece realmente que a coisa não tem sido bem desenvolvida nos últimos meses. Parece que se vai reciclando ideias e tudo mais, nos últimos anos, aliás. E, de certa forma, isso é verdade, mas é porque, assim, se a gente olhar nos primeiros anos do produto, você percebe que ele estava em desenvolvimento. Então, você pega, por exemplo, ali o primeiro iPhone, aí você olha pra ele lá, nossa, aparelho legal pra época e tudo mais, aí, de repente, lançaram o iPhone 3G, e aí, nossa, foi uma grande evolução em relação ao primeiro iPhone. E aí, nas gerações seguintes, foi a mesma coisa. Cada nova versão do iPhone era era muito perceptível a evolução em relação ao modelo anterior. Então ficava naquele ar, nossa, coisa que a Apple é uma empresa totalmente moderna, líder de mercado, não sei o quê, porque eles iam evoluindo o produto em escalas muito grandes, né? E aí chegou um ponto que você não percebe mais isso, mas é porque naqueles primeiros anos o iPhone estava em desenvolvimento. Ele era um produto, a gente pode dizer assim que ele era um produto beta. Tudo, né? Os componentes, os modems estavam em desenvolvimento. Exato. A miniaturização das tecnologias, tava tudo ainda. O mercado ainda era muito novo, assim. Não tinha App Store. Pois é, não,
Aí de repente chega uma hora que eu imagino, assim, bom, eu tenho que parar agora para pensar, mas eu imagino que o produto, o iPhone, o conceito em si, ele ficou pronto ali no iPhone X, que foi de 2017. Eu diria, bom, obviamente que eu posso estar errado, mas a percepção que eu tenho é essa, que ele como conceito pronto, finalizado, foi no iPhone X. Aí de lá para cá a Apple vem melhorando um aspecto aqui, adicionando um recurso ali, vem lapidando o produto, mas assim... ele ficou pronto, né? Ele não é mais uma versão beta. Acho que foi a última grande inovação. Eu acho que porque quando teve aquela tela que pega todos os cantos, né? Que tem o famigerado Note e tudo mais. Face ID... Exato, o design atual que foi introduzido de certa forma no iPhone X, então para mim o iPhone produto conceito ficou pronto ali no 10, mas isso, e você percebe essa lógica também em vários outros produtos. Eu lembro até com um certo ar de nostalgia quando a gente tinha só PC no mercado, não tinha telefone celular, não tinha tablet, não tinha nada muito mais compacto, no máximo notebook, que eram os notebooks trambolhões, assim, em comparação aos que a gente tem hoje. E aí você tinha uma corrida pelos gigahertz, né? Era megahertz, depois gigahertz. Então nossa, a Intel lançou um Pentium que alcança 1 gigahertz. Aí depois era 1,5. Aí depois 2, né? Eu lembro que eu fiquei, caraca, 1 giga? Como assim? O que é giga, pois saca? Que bizarro. Aí você tinha da Intel, a Intel até hoje tem essa política também de lançar um chip a cada geração, né? Uma família de chips a cada ano. Mas nos anos 2000 ali, anos 90, anos 2000, era muito mais impactante porque você tinha uma percepção visível de diferença de desempenho quando você lançava uma geração para outra. Porque havia mais... você tinha um aumento da frequência, aí você tinha mais transistores dentro de um mesmo chip, e tudo isso era muito mais fácil. Então você falava assim, olha, eu tenho um Pentium ano 2000. Aí eu comprei um Pentium ano 2021. Cara, você percebia a diferença. Talvez não muito expressiva, mas pelo menos em alguma coisa mais, em algum software mais pesado, você conseguia perceber a diferença. Aí chega um ponto que não percebe mais. Você pega aí os últimos anos aí, os chips Intel de 10ª, 11ª, 12ª geração, você vai perceber diferença sim, talvez em benchmark, ou talvez então em termos energéticos, né, no consumo de energia, que dá muita diferença. A gente não sabe, mas alguém que acompanha isso sabe que dá diferença. Mas em termos de desempenho, não é muita coisa. Você pega um chip aí de 10ª geração de Intel e compara com o de 14ª, que é um chip recente, em termos de desempenho pode ter diferença sim, mas não é grande coisa. Mas é porque chegou uma hora que consolidou, né? Então, por exemplo, você tinha essa corrida que eu falei, a corrida dos gigahertz, aí chegou uma hora que isso estabilizou, aí você começou a ter núcleos, né? Você começou a ter núcleos, chip dual core, depois vem quad-core, octa-core, e assim até hoje, né? E depois uma combinação desses aspectos. Então, mas ainda assim você ficou com aquela sensação, putz, cara, a coisa não evoluiu muito. E de fato não evoluiu muito, porque estabilizou. De vez em quando vem uma empresa, ou vem alguma mudança no mercado que faz esse produto que já estava consolidado dar uma guinada. E a gente viu isso no mercado de chips com a Apple lançando os chips M1. Apple Silicon. Nos PCs eu tava pensando na chegada do SSD, que mudou completamente os PCs. Né? Boa. E faz sentido, porque o SSD, se você coloca ele numa máquina que tem HD, você percebe a diferença na hora. Isso até um usuário leigo... Muito mais diferença do que você colocar um processador mais rápido ou de colocar a memória RAM. Tipo, eu lembro, eu pensei nisso porque quando você estava falando de 1 GB, né? Eu lembro que naquela época, quando eu vi um panfleto que eu peguei na rua, assim, passei na frente de uma loja, aí tava lá 1 GHz, AMD, não sei do que lá. Eu falei assim, caraca, bicho, esse computador deve até fazer seu café de tão rápido. Saca? E hoje a gente olha que 1 GB é muito lento, né? E não só 1 GB, mas tipo, aquele computador daquela época que tinha 1 GB. Por quê? Pouca memória, monitor de tubo, né? Tinha toda essa situação também. Mas exatamente o que você tava falando. De vez em quando vem uma coisa que muda completamente, dá um avanço, dá um salto no segmento. Né? Nos PCs, o mais recente que eu me lembro é isso do SSD, que realmente mudou tudo, assim. Faz sentido. O SSD e uma revolução, digamos assim, que ela não é tão visível, pelo menos para o usuário mais leigo, é no ramo de GPU, né? As GPUs também fizeram nos últimos anos aí, liderados principalmente pela NVIDIA, mas assim, as GPUs... Assim, você pega uma GPU de 10 anos pra cá, em relação a uma GPU atual, cara, a diferença é gritante.
limitante em termos de desempenho e eficiência energética. Mas isso mostra que essa percepção que a gente tem de obsolescência programada muitas vezes é algo que a gente viu que estabilizou em termos de inovação. A inovação continua, mas ela segue um ritmo menos intenso, porque ela chegou num patamar que é difícil de ser superado, né? Porque o produto desenvolveu. Então tem muito disso. Quando eu olho para alguém falando assim, olha, mas o iPhone 16 não muda muito em relação ao iPhone 12, 13, eu falo, olha, realmente, pelo menos até certo ponto você tem razão, mas é porque se a gente fazer a comparação com os iPhones mais antigos, eles ainda eram um produto em desenvolvimento, era um conceito de desenvolvimento, né? E isso vale para vários outros tipos de produtos. Mas tem um outro lado, né? Você traçando essa linha, eu tava pensando nisso agora. Que ok, de vez em quando o mercado vem com uma grande mudança. Nos iPhones, a última grande mudança, provavelmente, que eu me lembro aqui, é o Face ID. Eu achei que mudou bastante a experiência de utilizar o aparelho, né, em relação ao Touch ID. A tela maior, beleza, é uma mudança grande, mas a inovação... Não sei se dá pra falar, né? Colocar 2 câmeras, 3 câmeras. Não, é bigger, faster, stronger, né? Os chips, óbvio, que melhoraram muito, mas eu acho que o Face ID foi uma ideia que colou. Melhorou a experiência do usuário, diminuiu fricção e etc. E aumentou segurança também. Mas para chegar nesses momentos de inovação, de uma grande mudança, a gente precisa passar também por esses períodos de calmaria, vamos dizer assim. Esses ciclos anuais de inovação, essa competição das marcas para estar sempre trazendo alguma coisa todos os anos, também é muito importante para a gente conseguir desenvolver tecnologias novas. Porque é nessa correria, é nessa competição de mercado que, de repente, a empresa vem e, eu criei essa parada aqui. Às vezes é uma parada tosca que vai na base do se colar, colou e não cola e a empresa volta atrás, tipo a touch bar dos MacBooks, né? Mas, às vezes, é uma parada útil, tipo o Face ID ou um SSD, saca? Então, essa dinâmica de correria, né, vamos colocar assim, para ter uma inovação para apresentar, também provoca isso de você conseguir aumentar a velocidade com que a gente desenvolve a nossa tecnologia, aqui falando como raça humana, né, de forma geral, porque o mundo inteiro se beneficia disso. Por exemplo, a febre absurda que foi Bitcoin, provavelmente tem uma responsabilidade grande nas tecnologias de placa de vídeo que foram lançadas pela NVIDIA, né, durante aquele momento, aquele boom todo. E depois essa tendência emendou, caiu, mas veio a tendência da inteligência artificial, que agora é muito maior a demanda por placa de vídeo e tecnologias ali de chips com machine NPU? learning. Eu ia falar NPU, mas NPU me lembra mais computador pessoal, né, ou smartphone, a nível de servidor, né, um NPU a nível de servidor, que o Google tem o TPU. Mas enfim, essa corrida das IAs também força as empresas a oferecerem soluções no nível de hardware, que é trazer uma placa de vídeo mais eficiente para consumir menos energia e que rode mais rápida. A briga, na verdade, dos processadores e placas de vídeo é performance por watt, né? Não é simplesmente uma das duas. É consumir menos para fazer a mesma coisa. Enfim, então tudo isso reflete na sociedade. Não é só o produto que você comprou, o iPhone, o Galaxy, né? A sociedade inteira está utilizando essa tecnologia para outras coisas. Não é apenas para minerar Bitcoin, que aquela placa, aquela tecnologia é útil. Não é apenas para inteligência artificial. É também, às vezes, para softwares avançados de simulação de proteína, por exemplo, de dobramento de proteína para descobrir cura de doença, enfim, grandes universidades. Novas vacinas, exatamente. Então, o mundo inteiro evolui junto com esse ciclo. A gente nem percebe isso, né? De repente, pra gente é tipo, nossa, que droga, né? Um novo iPhone. Mas por trás de um novo iPhone existe todo esse ecossistema de competição que leva a humanidade como um todo a um novo patamar de capacidade tecnológica. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, a cada quanto tempo você costuma trocar os seus dispositivos? Todos, assim, TV, computador, celular. Conta pra gente como que vocês se organizam aí pra não quebrar a conta bancária, também não entrar no negativo, né? E quando a gente tá falando de inovação, quais são os grandes marcos que vocês se lembram? A gente citou SSD, Face ID, né? O que vocês lembram que chegou aí, que mudou completamente o mercado de PCs, smartphones? O que marcou vocês? Manda pra gente seus comentários no Caixa Postal Tecnocast lá no Telegram ou no nosso grupo do Zap, o link tá na descrição desse episódio. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon.
@josuedeolive_ no Threads. E @ealecrim. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Até a próxima. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.